Olá, eu sou o Luan Jackson Gonzaga de Souza, aluno do curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas, da disciplina Lógica Matemática e Organização e Arquitetura de Computadores. Venho por meio desse vídeo falar um pouco sobre memórias, tipos de memórias e sua hierarquia. Memória. Memória é um dispositivo que permite ao computador armazenar dados de forma temporária ou permanente. Essas memórias, elas podem ser voláteis ou não voláteis. Mas afinal, o que é uma memória volátil? A memória volátil é um tipo de memória que necessita de energia elétrica para realizar o armazenamento de informações. E quando essa energia elétrica é desligada ou interrompida, todo o arquivo nele gravado é perdido. No estudo realizado por esse autor em 2007, ele afirma que a memória é parte do computador onde os programas e os dados são armazenados, e sem uma memória na qual os processadores possam ler ou escrever informações, o conceito de computador digital com programa armazenado não pode ser implementado. Os tipos de memórias. Nós temos a memória RAM e a memória ROM. A memória RAM é a Random Access Memory. É uma memória de acesso aleatório. O armazenamento de dados nessa memória é temporário e é um tipo de memória volátil. Na memória RAM, nós temos alguns tipos. Temos a SRAM, que é a memória estática, e a DRAM, que é a memória dinâmica. Dentro da memória dinâmica, nós temos algumas subcategorias. Nós temos a SDRAM, que é a memória RAM dinâmica sincronizada, a DDR, que é a Double Data Rate, que são as memórias mais conhecidas nos computadores, e a GDDR, que é a memória RAM específica para placa de vídeo, são as memórias gráficas. Na memória ROM, que é a Read Only Memory, são memórias de armazenamento de dados permanente e é um tipo de memória não volátil. A memória ROM, segundo o estudo de Alecrim 2010, elas são classificadas em PROM, EEPROM, EEPROM, EAROM, Flash, CD-ROM, DVD-ROM, entre outros tipos. A hierarquia de memórias. Para um bom funcionamento do computador é necessário que ele tenha vários tipos de memória para mais variadas atividades. Mesmo tendo várias memórias no computador, elas interligam entre si e formam um sistema estruturado chamado subsistemas de memória. Toda vez que um programa ou um arquivo é executado, acontece um processo desde o HD até a CPU, como aparece nessa figura abaixo, né? Que ao ligar o computador, todas as informações vão passando para cada tipo de memória, certo? Até realizar o processo final do computador. Então, mesmo cada uma tendo as suas especificidades, elas precisam estar juntas para formar um bom funcionamento do computador. Na hierarquia de memória, ela é representada por uma pirâmide, onde o topo dessa pirâmide são colocados os tipos de memórias mais rápidas, ou seja, ela tem um alto custo, uma alta velocidade e uma baixa capacidade de armazenamento. As mais baixas, na base da pirâmide, ela tem um baixo custo, uma baixa velocidade, mas tem uma alta capacidade de armazenamento. Favero, em 2016, ele fala que os registradores são dispositivos de armazenamento temporário volátil. Eles são localizados no interior do processador. Por causa da tecnologia utilizada, os registradores são um tipo de memória extremamente rápida e bastante cara. Por este motivo, a sua disponibilidade em um computador é muito limitada e cada registrador possui capacidade apenas para um dado. A memória cache
A sua principal função é acelerar a velocidade de uma transferência de informações entre o processador e a memória principal. Com isso, ele busca aumentar o desempenho dos sistemas de computação. A memória principal ela é formada pela memória RAM e a memória ROM, na qual eu já falei anteriormente. E as memórias secundárias são, de acordo com o estudo de Monteiro em 2007, a memória é constituída por diferentes tipos de dispositivos, alguns diferentes ligados aos sistemas para acesso imediato, um exemplo deles é o disco rígido, e outros que podem ser conectados quando desejado, que por exemplo é um pendrive, um CD, um DVD, um smartphone, certo? E as referências dos estudos realizados nesse vídeo.